Mônica, obrigado pela gentileza de falar com o Brasil TVT na noite desse domingo. Mônica, eu queria que você desse um panorama para a gente, como é que está a questão das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, sua companheira, e também do seu motorista. A gente sabe que tem uma questão aí que a família não quer a federalização da investigação desse assassinato que ocorreu no Rio de Janeiro. Fala para a gente que pé que está essa questão e por que a família não quer a federalização deste caso. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. Boa noite. Obrigada aí pelo espaço da gente estar conversando sobre isso, né? Um tema tão importante, não só para o rumo das investigações da Marielle e do Anderson, mas também da conjuntura atual política do país em defesa da democracia, né? O que representa a elucidação dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson para a defesa da democracia do país. Foi votado na última quarta-feira agora, recentemente, o pedido de federalização. Né? O que é a federalização? Seria o deslocamento de competência de tirar do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, que hoje são os responsáveis pela investigação do caso Marielle Anderson, e deslocar essa competência para ficar sob o comando da Polícia Federal. Nós, familiares de Marielle Anderson, já tínhamos o posicionamento público, muito antes, inclusive, de ser feito o pedido da federalização, que não gostaríamos que as investigações fossem federalizadas. Né? E por que a gente não gostaria disso? Em outro momento, por exemplo, eu cheguei a cogitar a federalização ainda em 2018, porque a federalização ela é um instrumento, né, que é, inclusive, instrumento de deslocamento de competência. Né? Ela é utilizada, ela foi construída, essa ferramenta, com muita articulação dos movimentos sociais, ela foi uma conquista, na verdade, dos movimentos sociais e defensoras de direitos humanos, para garantir que não houvesse impunidade em assassinatos de defensores e defensoras, quando o Estado local não tem a competência ou não tem possibilidades de elucidar e de concluir as investigações. Então, isso é um instrumento que deve ser utilizado a favor da justiça, né? E nesse momento, nessa conjuntura atual, a gente acreditava que o deslocamento de competência ele seria a abertura para a impunidade. Isso por quê? Porque a gente não tem confiança. É claro que a Polícia Federal ela tem que ser respeitada enquanto um instrumento que serve à democracia, à República, mas é isso, ela tem que servir à República. Ela não é uma polícia particular que serve aos interesses do presidente em proteção da sua família ou de seus interesses próprios. E o presidente, em suas últimas manifestações, né, o ex-ministro de Segurança, Sérgio Moro, inclusive ao anunciar sua demissão, avisa que o presidente queria fazer interferência política dentro da Polícia Federal. E o próprio presidente diz isso em seu discurso público, depois em reunião ministerial também que ficou publicizada aí para a sociedade. E, além disso, ele diz a respeito especificamente do caso Marielle Anderson, quando ele diz que pediu sim para a PF ir até Mossoró interrogar quem hoje é o acusado de ser o atirador, o Rony Lessa, e que ele, inclusive, teria uma cópia desse interrogatório. Né? Então, não é razoável que a gente compreenda que seria possível que essa polícia que Jair Bolsonaro quer controlar pudesse comandar as investigações de um dos casos que abalou a democracia. Logo, esse presidente, que é tão antidemocrático, né? Que flerta com o fascismo descaradamente, que pede aí o fim do nosso sistema democrático em ordem vigente. Então, tinha essa delicadeza política, tinha o anseio pessoal. Então, o deslocamento de competência, ele não se justificava, né? Isso ficou comprovado através da votação no STJ na última quarta-feira. Não haviam argumentos técnicos que justificassem o pedido de federalização e haviam os argumentos políticos para não federalizar o caso. Então, aí estava a grande preocupação. É claro que o fato do caso não ter sido federalizado não abre portas para o Ministério Público do Rio de Janeiro, para a Polícia Civil, de alguma forma entenderem como possíveis justificativas para essa demora. A gente chega a 809 dias do assassinato de Marielle Anderson, sem saber quem foram os mandantes e as motivações. Isso não é razoável também, esse tempo não é razoável. Passamos de 2 anos e 2 meses sem essa resposta. Mas fato é que existe uma investigação em curso e que o Ministério Público mantém um diálogo com as famílias de Marielle Anderson, prestando satisfação do andamento. Estamos plenamente satisfeitos com isso? Claro que não. Né? A gente só estará
aí minimamente satisfeito, se é que se pode ficar satisfeito numa situação como essa, quando essas respostas chegarem. Mas, inquestionavelmente, existe uma investigação em curso e isso, por si só, já não seria um argumento que fundamentaria o deslocamento de competência. Por isso, a gente fez uma campanha, inclusive, que se somou lindamente, foram quase 160 mil assinaturas de pessoas somando as vozes dos familiares de Marielle Anderson em uma carta aberta que construímos ao STJ, dizendo que não era a favor da federalização do caso, entre essa coletividade aí construída também com muita articulação dos movimentos sociais. Então, foi um movimento importante no sentido de pedir justiça por Marielle Anderson, para mostrar que existe, sim, uma pressão social, que a sociedade está preocupada, não é só a sociedade brasileira, né? O Brasil segue passando mais vergonha internacional ainda, mais do que já vem passando aí com o presidente da República, seus pronunciamentos e manifestações, mas também nesse momento com a questão da não elucidação do caso Marielle Anderson. Exato. E, Mônica, eu estava vendo aqui um pouco a sua camiseta, tá? Parece que é uma mensagem importante aí que você tem nessa camiseta. É sempre a mesma frase. Tem 2 anos que eu uso a mesma coisa. Dá pra ler? É isso aí. Quem mandou matar Marielle? Exatamente. E você costuma dizer, já não é mais nem isso, Mônica, é sempre importante. É uniforme, é isso mesmo, que todos nós temos que vestir. E você sempre diz, né, que não há democracia enquanto o Estado brasileiro não responder exatamente o que está aí na sua camiseta. É impossível. E cada vez mais a democracia está ameaçada. Eu queria que você fizesse também uma análise do momento atual brasileiro e os pontos obscuros ainda dessa investigação, né? A gente viu hoje, inclusive, o presidente Bolsonaro andando a cavalo, é simbólico, remete também ao passado. Existiu um ditador, na realidade, João Figueiredo, que gostava também de andar a cavalo. Tem essa imagem das pessoas ali, os bolsonaristas, fazendo protesto em frente ao STF, né, vestidos com máscaras e com tochas, lembrando aí a Ku Klux Klan. Enfim, esse momento é um momento bastante perigoso, não é isso? Da democracia brasileira, que também realmente já não temos mais essa democracia, né, Mônica? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, não tem, a gente não, qualquer pessoa que olhe para o cenário hoje na atual conjuntura brasileira aí, dessa situação política não consegue achar razoável o que está acontecendo, né? A gente mantém aí uma parte da população, os 30% de aprovação do presidente, mas é bom a gente lembrar que se ele tem 30% de aprovação, nós somos 70% dizendo que não queremos esse governo, que não temos acordo com essa escalada que o fascismo vem fazendo hoje no Brasil. Então, é um momento muito delicado, mas acho também que a gente está atentos, né? Porque com o fascismo tem isso, a nossa história muito recente mostra que com o fascismo não dá para cochilar, a gente não pode ter descanso quanto a isso. Os bolsonaristas estavam indo para a rua de maneira absolutamente desrespeitosa, pedindo coisas antidemocráticas, pedindo volta de ditadura militar, né? É engraçado você usar o seu direito de livre manifestação para pedir que haja uma intervenção no seu direito de manifestar. Então, é uma coisa quase que freudiana para poder precisar entender isso. Mas a gente tem feito, além, né, das nossas responsabilidades coletivas, na medida do possível, como os isolamentos sociais nesse momento de pandemia, porque antes a rua sempre foi o nosso espaço de reivindicação pela democracia, de pedir justiça, de lutar pelos nossos direitos e ter aí as nossas conquistas. E aí a gente atinge um momento com a pandemia que ocupar as ruas, né, na verdade, que não ocupar as ruas, virou um ato de responsabilidade social, coletiva, coisa que não era pregada ali pelo presidente, não está no discurso do presidente. E agora a gente atingiu um lugar onde a gente está precisando voltar para as ruas, ainda que guardadas as devidas proporções de segurança, segundo a Organização Mundial de Saúde, com as recomendações, fazendo isso com responsabilidade, mas é um momento de urgência que acabou nos jogando de volta para a rua, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia chega antes da política de segurança pública nas favelas e periferias, né? Então, quando o isolamento social é um ato de responsabilidade coletiva, os favelados periféricos sequer podem fazer, porque estão sendo mortos dentro de casa.
né? A gente tem as favelas fazendo o que o Estado não tem feito, ações de promoção aí à coletividade, à saúde pública, né? Nesse momento de urgência aí, de tanto acolhimento, de crise econômica, a gente tem as favelas se articulando, as periferias se articulando para fazer entrega de cesta básica, para fazer suas ações de solidariedade, para ajudar a população que não está sendo contemplada dentro desse discurso político do Estado. E aí o Estado faz o que sempre faz. Ainda nesse momento dramático, entra com violência, entra com truculência. A gente teve aí João Pedro, de 14 anos, sendo assassinado dentro de casa. Né? A gente teve aí outros jovens negros nessa semana sendo executados na sociedade, porque é isso que a sociedade racista do Brasil faz. E fomos às ruas para poder fazer a manifestação, pedindo justiça e dizer que não da maneira truculenta que eles fazem e sempre fizeram com esse projeto muito bem colocado, né, e sempre foi, que é o objetivo de nos matar, que a gente vai acolher isso. Né? Então, as manifestações de hoje, antifascistas, né, e contra o Estado genocida do Rio de Janeiro, que mata a juventude negra, foram manifestações belíssimas. Inclusive, teve uma fala de um companheiro que ele finalizou o ato aqui no Rio, o Wesley Teixeira, que ele diz: nós viemos para as ruas porque eles foram nos matar em casa. E ele fecha a manifestação falando exatamente essa frase e pedindo, inclusive, para as pessoas não ficarem ali de papo, de conversa, não ficarem aglomeradas e dispersarem rapidamente. Então, tem responsabilidade, mas é bom que se entenda nesse momento que somos 70% dizendo que não queremos esse governo e que vai ter resistência e vai ter luta como sempre teve. Mas nós estamos aqui sempre em prol da defesa da democracia, né? Mas não é nesse momento de atravessamento aí de tanta urgência, de tanta delicadeza, que a gente vai sucumbir a essas ideias do fascismo, a essa violência que esse governo fascista tem colocado de forma tão dura e violenta, sem nenhum compromisso com a maior parte dos brasileiros e brasileiras. Mônica, no Rio de Janeiro, logo após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson, muito se falou nessa questão de milícias atuando aí no Rio de Janeiro. Não à toa, já começa a pipocar em vários meios de comunicação essa questão da atuação das milícias aí em vários bairros da cidade e do estado do Rio de Janeiro. E aí chega nesse momento tão crucial, inclusive levando suspeitas de envolvimento do presidente da República e seus familiares com milícias do Rio de Janeiro. Como que vocês encaram toda essa questão, Mônica? Olha, o envolvimento do presidente da República e da sua família com a milícia não é mais algo questionável, né? Isso está aí mais do que comprovado, inclusive porque o presidente já defendeu que a milícia fosse algo legalizado, já fez apologia à milícia, já exaltou, já entregou medalha, né? O Flávio, quando era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, empregou familiares de milicianos, e isso tá dado. Isso, inclusive, é objeto de investigação, né? Não é uma coisa que a gente questione. Agora, o que a gente precisa entender é que milícias são grupos paramilitares e a milícia é o que há de mais perigoso hoje no Brasil, porque a milícia hoje se tornou Estado, né? A milícia faz política. A milícia antes se preocupava em dominar economicamente determinados territórios, né? Majoritariamente ali ocupação de favelas e periferias. A milícia agora tem projeto de poder político. A milícia escolhe as suas figuras, faz candidaturas, elege, e a milícia hoje está no Senado, a milícia está no Congresso Federal, a milícia está no Congresso Estadual, nas câmaras municipais, na presidência da República. A milícia está ocupando espaço de poder do Estado no Brasil e é algo que tem que ser combatido com muita seriedade, né? Porque não é razoável que a gente aceite que a nossa sociedade seja comandada por milicianos. Perfeito. Mônica, obrigado pela gentileza de falar com o Brasil de Fato na noite desse domingo. Espero falar contigo, não só eu, a Marilu, na Rádio Brasil Atual e aqui mesmo na TVT, em uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, querido. Obrigada pelo sempre o espaço, pela essa comunicação aí nesses momentos tão difíceis, né? Onde a gente sabe aí que a comunicação não é o forte desse atual governo. Então, é um trabalho sempre muito necessário. Obrigada pelo espaço de estar aí sempre trocando nas pautas sobre o assassinato de Marielle Anderson. Lembrando que a elucidação desse caso é um compromisso que o Estado brasileiro tem que ter com a democracia, com o Estado democrático de direito. Obrigada. Valeu, boa noite. Obrigada, mãe.